Senhor, nós te agradecemos por todas as bênçãos que o teu amor nos oferece, aquelas que nos fazem encontrar um caminho na hora do desajuste, do desequilíbrio, quando tudo parece conspirar contra nossos projetos. A tua mão bendita aponta o rumo e sustenta o coração aflito que te busque, sem violentar a vontade dos que não querem. Tua generosidade confere àqueles interessados uma resposta positiva, não sempre aquela que o indivíduo deseja, porque naturalmente os tiranos querem o apoio à sua tirania, os viciados desejam receber a proteção para continuarem no vício, os ambiciosos e dinheiristas sonham em receber tua proteção para ganhar na loteria, para dar golpes e tomar dos outros, para conseguir fazer negociatas. Porém, nem sempre, nestes casos, nunca, se possa imaginar que o teu amor vá amparar a ilicitude e responder, conferindo ao solicitante as bênçãos, entre aspas, que lhes farão tão mal pelos equívocos, pelas consequências. Porém, todos os que te procurarem, nos momentos de aflição, solicitando-te um amparo, nunca ficarão sem resposta. Às vezes, aquela que encontram no caminho não seja a que mais lhes agrade, mas surgem decepções, enfermidades, angústias morais, como consequência dos desajustes humanos, das ambições desmedidas. E por sua vez, você seca as lágrimas, ajuda a abastecer a esperança, confere a consolação, para que a criatura equivocada deixe o caminho do erro, que prossiga na linha reta da própria ascensão. Obrigado, Senhor, por ajudar-nos a entender o universo e não a perverter o universo para satisfazer as nossas vontades. Que nós possamos cantar mais uma vez e entender o significado da canção que te oferecemos do fundo de nossa alma. Ajuda-nos, Senhor. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo
Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nossa saudação costumeira a todos os que estão aqui em nossa instituição para o encontro desta quinta-feira, 28 de março. Antes de começarmos o estudo do Evangelho, agradecemos aos que nos ajudaram no evento da pizza do último sábado e esperamos que possam sentir alegria por terem compartilhado sua força com o objetivo do ideal do bem. Ainda que não tenhamos atingido o número que nós precisávamos, nós consideramos que pela boa vontade de todos os cooperadores, o objetivo, que é o de despertar o interesse, o de estimular a doação de si mesmos, foi plenamente atingido. Portanto, daqui a algum tempo, quando já tivermos o levantamento total, vamos colocar à disposição das pessoas a prestação de contas, mas antecipamo-nos em agradecimentos àqueles que puderam cooperar com a venda, com a doação de mussarela, de tomate, com a participação física na elaboração das pizzas, com a entrega para as pessoas que compraram e não tinham como vir buscar, e aqueles que nos assistem com a participação através da compra como doação no nosso site, quando aqui recomendávamos o acesso através daquele botãozinho da pizza, a compra virtual. Muito obrigado a todos e que os esforços repetidos no bem nos fortaleçam e nos façam sempre imaginar quão importante é a união da boa vontade individual para a construção de um futuro melhor. Como nós temos falado sempre, nós, todas as quintas e segundas, estamos ligados aos temas do Evangelho. E assim, nesta noite, estaremos tratando deste caminhar capítulo por capítulo. Você que nos assiste, e alguém vai me informar o horário que começamos com o número de pessoas, você que está em casa poderá acompanhar todos os nossos programas anteriores no Evangelho, por exemplo, os capítulos, através do nosso site, da nossa página no YouTube, ou mesmo no nosso site Mensagem Fraternal. Obrigado aos queridos da produção, nos informando que já são agora mais de 800 pessoas ligadas na nossa transmissão. E costumamos chegar às 1.200, 1.500. Ainda mais agora, quando estamos, já desde a semana passada, tratando de um tema que todos nós temos experiência, todos nós. O tema que nos liga à afetividade. Estaremos continuando o capítulo 22º. Na semana passada falamos da base introdutória. E hoje vamos dar início aos temas que estão no Evangelho, comentados pelos Espíritos e por Kardec. Então, você que está em casa, caso queira nos acompanhar, pode pegar o seu livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E ao fazê-lo, além de estudar conosco o capítulo 22, poderá encontrar nos capítulos anteriores muitas informações elucidando suas dúvidas, te dando compreensão a respeito de outros problemas. Porém, na questão afetiva, todo mundo tem uma experiência, não é? Todo mundo já namorou alguém, ou está querendo namorar. Todas as pessoas se sentem felizes na companhia de uma criatura generosa, amorosa, ou está esperando que ela chegue. Cada um de nós já teve vontade de encontrar uma pessoa que pudesse trocar ideias, viver experiências boas. Então, nós todos temos esta área da nossa realidade espiritual aberta. E isso é importante, por quê? Quando vamos estudar o Evangelho, mesmo
através da Escritura Sagrada, a Bíblia, vamos encontrar Jesus informando as pessoas que o maior mandamento da lei, quando lhe perguntaram, Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Ele disse, qual era? A lei de Moisés tinha 10 mandamentos. Para tentá-lo, estudiosos daquele tempo pediram que Jesus colocasse uma prioridade. Qual era o maior? E Jesus coloca, amai a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro e maior mandamento. Era natural para o povo daquela época a reverência à divindade. Mas Jesus não interrompe a sua definição neste único mandamento para elucidar, para demonstrar a importância. Ele disse, e eis o segundo, amai ao próximo como a ti mesmo. Palavras de Jesus. O maior mandamento é amar a Deus. E o segundo maior é amar ao próximo como a ti mesmo. Aí estão toda a lei e todos os profetas. Além de ter dado os primeiros e mais importantes mandamentos, Jesus diz que tudo mais que foi escrito na lei, profetas, outros livros bíblicos, tudo isto foi escrito para explicar justamente o amor, seja a Deus, seja ao próximo. Amor. Então Jesus estabelece que o que é mais importante de toda a existência, acima de qualquer outra coisa, é a capacidade de amar. Nós temos inteligência que nos ajuda a compreender os fenômenos da vida, nós temos a saúde que nos dá a ferramenta para seguirmos nas relações que nos capacitem, seja financeira, seja intelectual, seja socialmente. Porém, todas estas são maneiras de produzir no espírito uma abordagem mais nobre das realidades evolutivas, que só encontram no amor um caminho seguro. Muitas vezes no nosso atraso, imaginamos o amor como uma realidade sexual, uma realidade fisiológica, uma questão hormonal que nos faz inclinar-nos para determinadas pessoas ou para nos afastar delas. Alguns confundem o amor com o domínio, com a posse, com a exclusividade. Outros chamam de amor o ciúme, aquilo que o azedume ou o medo, ou a escravidão. Mas em nenhuma parte, nenhum destes conceitos significa o amor a que Jesus se refere. Quando então entendemos que o ser mais evoluído que já pisou sobre a terra recomenda a todas as pessoas que o seguiam que amem, que tenham uma disposição de colocar o coração em tudo que fazem, mesmo quando não sejam compreendidos, mesmo quando não tenham ninguém a ajudá-los. A capacidade de amar é a que dá discernimento no reino animal entre os seres puramente instintivos e os seres espiritualizados. Mesmo quando nós tenhamos o raciocínio e já tenhamos integrado o reino hominal, quando não amamos, nós nos privamos das principais características de um ser evoluído ao compararmos-nos com os outros bichos. Por isso, o capítulo 22º trata de algo peculiar, porém fundamental. Como nos relacionamos? Como nós conseguimos transformar nossa realidade em algo que nos faça melhores, que nos dê uma outra abordagem da vida. Nossa realidade atual muitas vezes é confundida com a ambição, a necessidade de sobrevivência, aquilo que
todos esperam ter em seu caminho como amparo, conforto. Porém, nós vemos casas riquíssimas e confortáveis, onde pessoas infelizes moram. Vemos pessoas vivendo em situações de abundância, onde não lhes falta o pão, não lhes falta o agasalho e não lhes falta mau humor. Vemos criaturas que têm cultura, que têm conhecimentos vastíssimos, que são profissionais invejados e que reclamam da vida. Por que isto? Porque não descobriram este misterioso sentimento capaz de, quando você não tem uma moradia luxuosa nem confortável, ou mesmo quando você não vive na sua própria casa, que vive de favor na casa de alguém, ainda assim você é feliz. Quando você não tem companhias, foi abandonado, não está satisfeito no amor que você esperava receber, e ainda assim você não está só. Quando você precisa trabalhar de sol a sol, quando você não tem ninguém que te apoie economicamente, quando você está doente, se você tem isto, mesmo nesta aflição, você está em paz. Veja que diferença. Vejam como isto é um tesouro. Daí ser importante compreender o capítulo 22, não como um dos capítulos mais curtinhos, porque ele realmente o é, mas como uma forma muito nítida de explicação de como nós poderemos construir um futuro melhor a partir do tratamento, como se fosse um paciente enfermo, do tratamento que nós vamos dar a isto que para Jesus, como o representante da divindade na terra, é a coisa mais importante. E levando isso ao nível de nossas realidades pessoais. O amor que Jesus vivia e sentia, certamente nós ainda estamos longe de compartilhar. Então, ao referir-se a isto, o Senhor precisava adequar os conceitos ao padrão da ignorância do seu tempo, da falta de recursos intelectuais, da ausência de conhecimentos psicológicos. Ao tempo de Jesus, as pessoas viviam maquinalmente as relações pessoais, as relações sociais e os interesses. Se até hoje ainda isso é assim, imagina o tempo em que não havia nenhuma outra fonte de explicação. Então, o capítulo que hoje nós vamos tratar, o 22, que começamos na semana passada, vai tratar daquilo que representa a manifestação afetiva típica de nossa relação na Terra, envolvendo o afeto. Naturalmente, que quando nós temos a ligação com nossos pais, quando nós nascemos desta família, este amor fraterno é fundamental, é o amor maior da mãe e do pai para com o seu filho. Mas com o título de não separeis o que Deus juntou, certamente não está Jesus se referindo a este amor filial, ou este amor maternal ou paternal, está se referindo a um amor entre duas pessoas que não são da mesma família sanguínea, que são pessoas distintas daquele agrupamento. Então, o primeiro item que nós estaremos comentando com vocês hoje fala sobre a indissolubilidade do casamento. Vamos então imaginar que palavrão é esse, né? Se você pega o açúcar e coloca em um copo de água,
e você agita a água. Depois de algum tempinho, você vai procurar o açúcar e ele não está mais lá. Não está mais lá. O que aconteceu com o açúcar? Eu pus açúcar aqui, ele sumiu, evaporou. Não, não está mais lá. Se você tomar a água está adocicada. O açúcar, quando se une à água, ele sofre uma transformação química que faz com que ele deixe de ser sólido e se torne líquido, como a água. Ele é solúvel. Ele se transforma. Ele se dissolve. Ele desaparece. Dissolver vem de solubilidade. Assim acontece com o sal e com outros elementos ou substâncias. Porém, quando se trata deste título, indissolubilidade, ele quer dizer que a união, dentro dos critérios que nós vamos ver aqui, ela pode passar por todo tipo de choque, pode ser mergulhada em qualquer tipo de solvente, que ela não deve dissolver-se. Ela é indissolúvel. Ela não deixa de existir pelo fato de estar passando por uma situação aflitiva. Vamos pensar na água quente, né? Vamos pensar no azeite, no vinagre, vamos pensar na gasolina, vamos pensar no querosene, vamos pensar no amoníaco, vamos pensar em substâncias mais corrosivas. E ainda assim, você olha lá dentro, está lá o casamento. Que soluções são estas corrosivas na vida a dois? São aquelas que produzem dissabores, que produzem conflitos. Às vezes, por muito que se ame um ao outro, um casal começa a enfrentar os primeiros problemas quando nascem os primeiros filhos. Até então, um é namorado do outro, vão juntos no cinema, vão juntos no passeio, comem juntos a pizza. Aí nasce um intruso. E então este intruso chora na hora errada, esse intruso é egoísta, só ele quer receber tudo, esse intruso exige atenção, esse intruso vai fazer o pai de escravo, a mãe de escrava. E no entanto, mãe se dedica a ele como aquela que tem a responsabilidade por tê-lo carregado no ventre. E às vezes o pai, que continua a amar o seu filho, sente que está sendo posto de lado, que a mulher agora só pensa na criança, que às vezes algumas, inclusive, descartam o marido, não o respeitam como um companheiro que quer também o afeto da mulher. Ela está satisfeita agora que ela gestou, saiu do seu ventre, o garotinho a namora quando quer mamar, pega os seus bracinhos e se estica para chegar no colinho da mamãe. Ai, como eu amo este ser tão indefeso. O outro que se vire. Existem mulheres que quando estão nesta fase, inclusive, mandam o marido procurar outra mulher para ele ter sexo fora do casamento, porque ela não está afim. É compreensível também essa satisfação por um amor que é muito mais profundo do que o amor sexual. Porém, às vezes, o homem não está sentindo o amor que a mulher está sentindo pela sua cria, pela sua prole. Portanto, ele se acha de escanteio, ele se sente assim, desprezado. E isto pode ser o primeiro corrosivo. Existem casamentos que se dissolvem, que se extinguem, que perdem o viço numa situação assim. Quando o pai não entende a maneira como a mãe encara aquela gravidez e aquele parto. Ou quando a mulher não compreende que o seu companheiro também espera dela um carinho. Quando existe um pouco de egoísmo nas relações humanas, é muito comum que este seja um período turbulento. Quando os dois não se dedicarem com o mesmo empenho, com a mesma devoção ao novo ser,
e então aí eles se unem para que aquele que nasceu viva, alguém fica no prejuízo. Alguém fica no prejuízo. E então pode ser que a esposa não queira saber do marido mais, e que o marido não tenha atenção da esposa, fique com raiva dela e procure outra companhia. E então se dissolve a união ou ela fica comprometida. Outras substâncias que podem ser corrosivas, que nós chamaríamos de solventes, doenças, desafios físicos, biológicos, podem produzir circunstâncias que desanimem a outra parte. E não precisa ser só de casamento, pessoas casadas, pessoas que moram juntas, pessoas que namoram. Outras coisas são fraquezas sexuais, fraquezas emocionais. Alguém descobre uma outra pessoa que promete, que acena com uma situação mais vantajosa. Então ela se desencanta ou ele se desencanta da relação que mantém para dar um passinho para testar a outra, mais nova. Outra situação solvente, pela falta de maturidade dos que estão envolvidos, é a dificuldade material. O desemprego do marido, a falta de recursos da esposa, às vezes acontecida por uma imprevisão, ou o excesso de gastos, em que um que não ganha ou que ganha menos está fazendo com o desejo de ter muitas coisas e viver de aparências, enquanto o outro ou a outra não consegue pôr um freio nisso. Ambição desmedida, vaidade, todas essas coisas. Quando nós então encontramos o texto indissolubilidade do casamento, o texto está querendo tratar do tema que eu estou me referindo aqui. A união que pode ser mergulhada na água, pode ser mergulhada no álcool, pode ser mergulhada no querosene, pode ser mergulhada no amoníaco, pode ser mergulhada em qualquer coisa. Como é que chama aquele negócio que o povo tira esmalte de unha? Acetona. É, isso aí, obrigado. Acetona. Pode mergulhar na acetona e ainda assim o casamento está inteiro. Às vezes está um pouquinho abalado, mas está firme. Então, prestem atenção no texto, que começa com uma citação de um evangelho de São Mateus. O texto você vai ver, ou você vai ouvir, ele está lá no capítulo 19, no evangelho de São Mateus. Os fariseus vieram também até Jesus para tentá-lo, para colocar uma pegadinha. Esses programas que fazem pegadinha hoje, eu acho que é tudo de fariseu, né? Porque os fariseus estavam sempre querendo arrumar uma pegadinha para Jesus dar uma bola fora, ou para Jesus se comprometer, ou falar uma palavra errada. Os fariseus eram doutores nisso. Então, vieram a Jesus e lhe disseram: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Um homem casou-se e por algum motivo, ou sem motivo, ou por uma tolice, não quer mais e vai devolver a mulher para a família dela. Jesus lhes respondeu: vocês não leram que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois, senão uma só carne? Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, portanto, não separe aquilo que Deus juntou. Respondeu Jesus para eles. Porém, os fariseus, que não estavam ali para brincar, nem para aprender, estavam ali para tentar Jesus, colocam-no em uma outra situação, às vezes aparentemente conflitiva. Mas por que então, perguntaram eles, Moisés ordenou
que se desse à mulher uma carta de separação e que então ela fosse devolvida. Por quê? Se Deus não quer que o homem separe aquilo que ele uniu, por que que Moisés autorizou que se autorizasse a separação, que se considerasse a separação, que o marido desse a separação e devolvesse a mulher? Então Jesus respondeu a eles: isso foi por causa da dureza do vosso coração, que levou Moisés a permitir devolver vossas mulheres. Porém, isso não foi desde o princípio. Eu também vos declaro que todo aquele que devolve sua mulher, se não for em caso de adultério, e esposa outra, comete adultério. E que aquele que casa-se com aquela que o outro devolveu, comete também adultério. Essa é a resposta de Jesus. Então, parece uma coisa muito rígida, não é? Muito assim, difícil. Só pode devolver a mulher em caso de adultério. Se alguém se casar com ela, comete adultério. Se o homem que devolveu se casa com outra, comete adultério. Uma coisa complicada. Se ele devolve e não pode, e não é por causa de adultério, não gostei do cabelo, devolve ela, vou casar com outra, está adulterando. Agora, se ela traiu o marido, então ele pode devolvê-la e casar-se com outra, porque aí não é crime. É alguma coisa assim. Depois destes versículos, nós temos o comentário de Kardec a estas ideias. Vamos então ao texto. Não existe de imutável, não existe de fixo, eternamente fixo, a não ser aquilo que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos. E em todos os países elas são iguais. Não importa que as línguas sejam diferentes. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Elas vão mudando. Não são sempre iguais. À medida que os homens se tornam mais inteligentes, mais desenvolvidos, as legislações também são alteradas. No casamento, agora ele começa a explicar o significado. No casamento, aquilo que é de origem divina é a união dos sexos. A união dos sexos é de origem divina. E isso porque, através dela, opera-se a renovação dos seres que morrem. Aquilo que as pessoas, ao se encontrarem, promovem de forma divina, porque não é pela ação humana, não existe a capacidade do ser humano de gerar uma criança de uma forma artificial. É preciso do material masculino e feminino, mas também de condições para que isso se dê. Mesmo quando acontece a fertilização in vitro, que a nossa tecnologia moderna tem conseguido, ainda assim, quando se pega aquele pequenino corpúsculo que se multiplica e se implanta no útero da mulher, os médicos dizem, olha, até aqui nós pudemos ir. Daqui para frente você reza, porque não é mais com a gente. Ou seja, se aquilo vai vingar ou não vai vingar, não depende do médico, pode ser a maior sumidade que exista. É por esse motivo que muitas vezes os casais que desejam fazer a inseminação artificial por não poderem procriar de outro modo, eles instalam, eles implantam 3, 4, 5 óvulos ou ovos já fecundados no útero da mulher para que algum deles possa vingar-se. Porque os médicos não sabem. Não sabem, eles não têm o mistério de fazer a vida aparecer sozinha. Enquanto que, numa relação natural entre pessoas dos sexos opostos, a simples
ejeção do material genético masculino no interior da cavidade ventral feminina, poderá propiciar, sem nenhum ajuste de bico de Bunsen, de tubo de ensaio, de mecanismos de proteção de temperatura, nada, pode se propiciar a eclosão da vida nesse momento, ou a partir de algum tempo. Por isso que eles estão dizendo, como Kardec está explicando, que isso é divino. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Mas, as condições que regulam essa união, por que um homem e uma mulher vão se unir sexualmente, sob que condições e sob que interesses? Essas condições são de ordem tão humana que não existe no mundo inteiro, e mesmo nos países cristãos, 2 países onde essas leis sejam absolutamente iguais, e que não exista um em que elas não tenham sofrido mudanças com o tempo. Disso resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo num país, em uma época, é adultério em outro país e em outro tempo. Isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias. Os interesses, nome, grana, patrimônio. E estes interesses das famílias variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países só vale o casamento religioso. Em outros, além do casamento religioso, também precisa do casamento civil. Os 2 são obrigatórios. E por fim, em outros ainda, basta o casamento civil, mesmo que a pessoa não se case na igreja. Então vejam só, países cristãos que têm necessidades distintas ou exigências diferentes. Porém, esta é a primeira análise. Agora Kardec vai entrar no outro ângulo. Quando se fala da união dos sexos, e há muitas pessoas que quando ouvem isto, ainda mais numa época como esta que estamos vivendo, em que há muitos preconceitos, o politicamente correto e a infantilidade mental, a incapacidade de muitas pessoas de se tornarem adultas. Ele está falando que só pode casar para fazer filho. Que preconceito! O debilóide, você que pensa desse jeito imediatamente sem refletir, preste atenção. Você que se deixa emprenhar pelo ouvido daqueles que estão tentando fazer você um tolinho, defensor de causas que você não entende, abra um pouquinho a sua mente, a sua inteligência, a sua capacidade de análise. E agora, observe o que Kardec está explicando a respeito da união dos sexos. Pense naquilo que você vai ouvir, e ao invés de você se colocar assim com raiva, já pronto para rechaçar, seja um pouquinho humano do ponto de vista racional. Porque se você não permitir que a sua mente raciocine, mesmo que você deseje negar, você nunca vai sair da condição em que você se encontra. Será sempre um tolo, acreditando em tolices, achando que elas são verdades. Portanto, acompanhe aqui o que Kardec vai explicar a partir de agora. Vamos lá, vamos ao parágrafo 3º. Ele diz o seguinte: na união dos sexos, porém, ao lado da lei divina, que é esta divina material da união, que é comum a todos os seres vivos, porque, veja só, a procriação é comum a todas as criaturas organizadas. As amebas procriam à sua maneira. Os próprios minerais, se fôssemos um pouco mais abertos,
Você não pode dizer que os minerais procriam sexualmente, mas você pode encontrar minerais que vão crescendo pelo adicionamento lento de camadas e mais camadas daquela substância. E eles vão formando cristais. De pequenininho vão ficando maiores e vão se multiplicando em pedaços. Ou seja, na natureza, todos os corpos passam por processos dessa forma, de multiplicação. Então, ao lado dessa lei divina material, que está referindo-se aos corpos, existe uma outra lei divina, que não muda nunca. E não muda nunca porque, obviamente, ela provém da divindade. Que é total e exclusivamente moral. E que é a lei de amor. A lei de amor, está aqui Kardec informando, ela também faz parte deste componente que tem o seu caráter divino na união de duas pessoas. Deus quis que os seres estivessem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelos da alma, a fim de que uma mútua afeição dos esposos também se transportasse para seus filhos, e que eles, os pais, fossem dois em lugar de apenas um, a amar os filhos, a cuidá-los e fazê-los progredir. Dois se unem por amor e procriam para que dois possam velar sobre um e ajudem este um a ser melhor. E depois vem mais um, e depois vem mais um. Isso no tempo em que as pessoas tinham coragem de enfrentar os problemas materiais para dar a oportunidade de outras almas virem através deles, como corpos encarnados. Nas condições ordinárias, quando uma pessoa vai se casar com outra, essa lei de amor foi levada em consideração? Foi. Porque certamente a outra lei do sexo foi. Hoje, mesmo que você não vá se casar, o que acontece é que todo mundo transa, todo mundo vai para a cama, todo mundo se testa, todo mundo quer saber como é, como reagem, para ver se vai ser bom. Então, não há inexperiência, a não ser naqueles casos que são pequenos hoje em dia, em que as pessoas não vão para o casamento totalmente celibatárias. Nestes casos, sim, a ingenuidade ou a falta de experiência pode produzir outras consequências. Porém, do ponto de vista das uniões no casamento ou na aproximação definitiva entre dois seres, a primeira lei, que é a do sexo, certamente os homens e mulheres hoje são doutores nelas. E o são, mesmo que não seja para que eles se unam. Hoje as pessoas praticam o sexo, aliás, sempre foi assim, né? Por diversão, até por prazer, até por passar tempo. E praticam o sexo entre amigos. Não para terem contato de união afetiva, não, só para sentirem as emoções biológicas, o vulcão da tentação, que se esgote rapidamente e depois cada um vai para o seu canto. É natural do ser animal fazer isto, mas não é natural do ser racional ser assim. Porque existe uma outra lei, junto a esta, que é você olhar para uma pessoa, se sentir agradado pela sua aparência, você imaginar que aquela pessoa tem requisitos que são interessantes para aquilo que você admira numa pessoa. Então esta é a primeira atração, que é a visual. Aquilo que você imagina, nossa, que pessoa linda, como será que ela deve ser, meu Deus do céu? Porém, quando você vai se unir definitivamente, e eu digo definitivamente, não me referindo a um casamento de papel, mas quando você vai assumir uma relação com uma pessoa, você levou em consideração a outra parte da lei, que não é esta da sexualidade material, mas é a lei do amor.
Ou você gostava apenas daquele boneco, daquela bonecona, daquele que parece sabe o Michelin? Você vê um caminhão andando na estrada com aquele bonequinho sentado assim, todo estufadinho. É um boneco. Ah, você se apaixonou por aquilo. É claro que aquilo lá parece um boneco de marshmallow. Ninguém vai ter a vontade de se casar com ele. Mas as pessoas hoje estão praticamente vivendo como bonecos, marionetes, que se preocupam tanto com o que está à mostra e muito menos, muito pouco ou quase nada com o que ela é por dentro. Se as coisas são desta forma, você acha que é muito difícil darem erradas? Ou não é de se surpreender que as pessoas que se unam, logo depois estejam querendo uma matar a outra, ou já estejam pulando fora da união, ou já estejam procurando outras companhias? Nas condições normais de um casamento, vocês que já se uniram, seja em casamentos oficiais, sejam em relações amorosas, sejam em relações de carinho, isso foi levado em conta? Ou isso até atrapalha? Pergunte a você mesmo se você faz sexo com quem ama, ou você apenas está preocupado em fazer sexo. Assuma quem você é. Quando você pretende levar alguém para a intimidade, você está disposto a ter com esta pessoa algo além da relação física? Porque os bichos fazem isso, até pelo odor. Os animais se sentem atraídos porque há um hormônio, um feromônio, que faz com que o macho entenda que a fêmea está pronta para recebê-lo. Então, nós não temos esse negócio de hormônio ou feromônio para o odor, mas nós, como homens e mulheres, emitimos sinais de que estamos disponíveis, estamos prontos, estamos querendo. E aí? Por acaso, nesta hora, você pensou se vai ter amor por aquela pessoa? Ah, mas amor a gente só consegue tendo depois de algum tempo de convivência. Então comece a conviver, não precisa ser nu. O primeiro passo da convivência não precisa ser pelado. Comece a conviver, comece a conversar, comece a ver como a pessoa se comporta, o que ela pensa a respeito das coisas. Ah, mas isso é demorado, aí chega um outro e já cata, e já leva. Ah, é assim então? Então você prefere ser o primeiro otário ao invés de ser o segundo? Você prefere carregar primeiro o problema para você, só porque é bonitão ou bonitona, e apanhar dele? Não teria sido melhor que a segunda otária tivesse levado um soco no olho, ao invés de você? Ai, mas ele era fortão, ele era machão, ele batia nos caras, as pessoas tinham medo de... Ai, me sentia protegida, até que você apanhou. Então, para não perder um brucutu para uma outra otária, você faz questão de ser a primeira, é isto? Ah, não é muito inteligente, não é? Querer conquistar, querer domar, querer dominar pela intimidade, ao invés de conhecer primeiro para saber se vale a pena. É isso que estamos aqui entendendo no texto do Evangelho. Ah, de modo nenhum. A lei de amor geralmente não é consultada. O que se consulta não é a afeição de dois seres, que um sentimento mútuo atrai um para o outro. Uma vez que o mais frequentemente se rompe essa relação. Não foi o amor que os uniu. Uma vez que uma relação que está unindo duas pessoas há um ano, daqui a pouco já não existe mais? Obviamente não é a lei de amor que está unindo. É algum interesse que se desfez. Não foi o sentimento verdadeiro. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a satisfação do orgulho, da vaidade e da cupidez. Numa palavra, de todos os interesses materiais. Sensualidade, atração, excitação, tentação. Tudo com ão, inclusive outras palavras que aqui nós não podemos falar. Tudo com ão.
e que com esta superlatividade fazem com que a pessoa de verdade crie um obstáculo, uma armadilha para si mesma. Quando tudo está bem, quando as famílias estão bem, quando vai ser muito bom unir os nomes, as famílias têm bastante recurso e é bom que todos fiquem partilhando os mesmos bens para não colocar terceiros no meio do balaio dos avarentos e egoístas, costuma-se dizer que o casamento é conveniente. É conveniente. É bom que ela se case com esse e com aquele. Nós temos tragédias modernas em relação afetiva, na relação afetiva, de gente famosa que teve que fazer isto e que foi infeliz. Por exemplo, nós temos um rei na Inglaterra, Eduardo VIII, era tio da atual rainha, já tinha sucedido ao seu pai, o rei que havia morrido, já tinha assumido o trono da Inglaterra, porém ele se apaixonou por uma mulher divorciada, uma norte-americana, Wallis Simpson. Mas o cargo de rei não lhe permitia, pela tradição, ser feliz ao lado de uma mulher que fosse divorciada. Era pior ser divorciada do que ser americana. Se fosse americana a gente dava um jeito, dava uma cidadania inglesa para ela. Não, mas ela, além de tudo, é uma indecente divorciada. Como nós poderemos trazer para o seio desta família real tão cheia de pudores e de um exemplo de conduta familiar decente, uma divorciada? O que vão dizer os nossos súditos quando a nossa igreja não permite o casamento com divorciados? E então o rei, Eduardo VIII, amando a mulher e não podendo ser feliz como rei sem ela, renuncia, abdica do trono para casar-se com Wallis Simpson, que recebe um título de nobreza, vai morar com Eduardo VIII na Inglaterra como duque de não sei quem, duquesa de não sei que lá, vivem bem, e ele deixa de ser rei de uma nação gigantesca e importante, porque não havia autorização no conceito ou no preconceito do seu tempo, para que ele pudesse ter o direito de estar casado com quem ele amasse. Não. Aí na mesma família real, nós encontramos a trágica perspectiva do filho da atual rainha da Inglaterra, o eterno príncipe, que já está quase virando sapo, e a mãe não abandona-o, não sai da moita, não sai do toco. Ele está sendo preparado para ser rei, e a veinha está firme lá. Ela quer ser a mais duradoura de todas as rainhas, de todos os tempos, de toda a história da humanidade. E o tal do príncipe que era o filho mais velho, herdeiro da coroa britânica, fica esperando. Vai fazer o quê, né? Arruma uma namorada, se apaixonou por uma mulher que não foi aceita pelo seu contexto familiar. Não foi aceita. Tinha amor por ela, tinha intimidade, mas ela não estava à altura da importância da família real inglesa. Temos que arrumar uma esposa que realmente esteja representando a nossa casa real, fajuta e interesseira, porque não é o Windsor a casa real, que até hoje ostenta esse nome depois de um golpe promovido pelo genitor dessa mesma rainha, ou algum antecessor muito próximo.
Porque a dinastia inglesa não é de Windsor. A dinastia inglesa, você não sabe, mas se você pesquisar vai descobrir, ela tem o nome de Saxe-Coburg-Gotha. Ela vem da linhagem alemã. É da linhagem alemã. Saxe-Coburg-Gotha. E então, imagina, a rainha da Inglaterra com o sobrenome, numa dinastia, numa casa real com o nome alemão. Imagina isso! Isso foi um golpe de marketing que o trono inglês aplicou na própria comunidade, ainda mais depois que os alemães se tornaram tão belicosos ou externaram a sua belicosidade na Primeira e na Segunda Guerra. Como poderia uma nação ser assim, ligada aos agressores? A Rainha Vitória, e vem daí esta ligação, a Rainha Vitória foi casada com um príncipe alemão. Os alemães e os ingleses eram tão próximos que quando um dos príncipes visitava o outro, o inglês ia na Alemanha passar as férias, o inglês vestia o uniforme do alemão e o alemão vestia o uniforme do inglês e eles andavam pela rua assim, vestidos em uniformes opostos para demonstrarem como eles eram amigos. Você vai entender assim, por que foi o chanceler inglês visitar Hitler para conseguir um documento escrito dizendo que Hitler não ia invadir nenhum país. Chamberlain, Neville Chamberlain tem uma cena famosa em que ele desce do avião que o trouxe da Alemanha. Quando o avião aterriza num campo inglês, e ele, do alto da escadinha do avião, ele acena com o papel. Aqui está a assinatura de Hitler, o compromisso do Führer. Mas por que o Führer fez um compromisso com um alemão e um inglês? Porque os ingleses e alemães estiveram sempre muito unidos. Porém, isso não pegava bem. Então, o rei mudou o nome da casa real de Saxe-Coburg-Gotha para Windsor. Windsor. De hoje em diante, nós somos Windsor. É uma fajutice já antiga. Mas o pobre do príncipe, Charles, não pôde casar com Camilla Parker Bowles, outra inglesa, porque ela não convinha. Aí então foi aceita a pobre da princesa Diana. Ela fazia bem o papel, jovem, bonita, assim vistosa, e massacraram a pobrezinha, e massacraram o seu marido, obrigando-o a manter uma relação que ele não gostava com uma mulher que era diferente, que ele não tinha afinidade, e esquecer ou fazer de conta que no subterrâneo ele pudesse ser feliz como uma amante. Ora, tragédia atrás de tragédia por todos estes interesses que nós estamos vendo aqui. Casamento de conveniência. Mas ele não gosta dela. Mas vai ser muito bom para nossas famílias. Ou então, mas nós estudamos a árvore genealógica e descobrimos que há 3 gerações atrás havia um epilético. Você quer ter um filho de uma pessoa que carrega no gene o gene de um epilético? Isso não estamos falando da realeza inglesa, não, estamos falando de gente muito prosaica, muito mesquinha, só porque tem dinheiro e quer influenciar a escolha dos jovens. Mas você sabe, o avô dela foi preso. Ou ele teve uma família que não é lá muito decente. Você gosta dele, mas olha, não vai ser bom você estar unida com gente dessa laia. Então Kardec está explicando, está desnudando a nossa inteligência, os equívocos das relações. Quando o casamento combina bem as bolsas, disse que ele é conveniente. E então se diz que os esposos estão igualmente e devem ser bem felizes. Bem felizes. É?
Aí continua Kardec dizendo, tudo isso com base na lei de amor, hein? Você que disse, ai, que horror esse negócio do casamento, união com os sexos para a procriação, que coisa preconceituosa, você está entendendo que existe também a lei de amor por detrás? Quando você quer ter sexo com qualquer um, fazer filho e depois abortá-lo, você está vendo que você está infringindo a lei de amor? Você pode ter relações afetivas com quem quiser, mas você ama a pessoa ou só está enganando ou satisfazendo a sua volúpia animal de ter prazer? Continua então encaminhando-nos para o final. Porém, diz Kardec, nem a lei civil, nem os compromissos que ela faz contrair podem suprir a lei do amor, se esta lei não estiver presidindo a união. Disso resulta que, frequentemente, aquilo que se une à força se separa por si mesmo. Aquilo que se une por interesse já está separado desde esse instante. Aqui, o juramento que se pronuncia ao pé de um altar torna-se um perjúrio, torna-se uma traição, uma mentira hipócrita, se for dito como uma fórmula banal, como uma coisa ritualística apenas, sem que o coração esteja assumindo o caráter verdadeiro. Por isso surgem as uniões infelizes, que acabam por se tornar criminosas. Dupla infelicidade que se teria evitado se nas condições do casamento não se fizesse a dispensa, a abstração da única lei que sanciona a união aos olhos de Deus, que é a lei do amor, a lei de amor. Quando Deus disse, vós não sereis senão uma mesma carne, e quando Jesus disse, vós não separareis o que Deus uniu, isto se deve entender da união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei variável dos homens. Não é o cartório que dá divindade à união de duas pessoas. Não é o papel, não são as testemunhas. Não, é a sacralidade sincera das partes que se unem por se quererem de verdade, na essência, não por ser conveniente a união. Então, depois de termos entendido bem este caráter, o último parágrafo nos dá uma ideia mais clara. Kardec então coloca, a lei civil, por causa disso, se torna supérflua, desnecessária, e é preciso voltar ao casamento segundo a natureza, aqueles casamentos primitivos onde não havia nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso de uma pessoa com outra? E ele responde, certamente que não. A lei civil tem por objetivo regular as relações sociais e os interesses das famílias, segundo o exigem a civilização atual. Eis porque a lei civil é útil, é necessária, mas é variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como o selvagem. Mas nada, absolutamente nada, se opõe a que a lei civil seja o resultado, a consequência da lei de Deus. Que a lei civil faça a concretização de uma união que antes está fundada na lei divina. Não é porque dois se casam que a lei de Deus exista. Não. Não é porque um juiz de paz, uma autoridade civil de uma nação, declare o casamento válido, que de verdade aquilo é uma união, segundo a lei de Deus. Mas, se duas pessoas se amam
estão unidas e querem atestar esta união dentro da legislação de cada nação, aí elas poderão convolar as núpcias perante a lei civil. E terão a garantia da legislação estendida a si, ao relacionamento que estiverem construindo na família e aos seus herdeiros. Os obstáculos que os homens colocam para o cumprimento da lei divina. Você ama uma pessoa, mas a sociedade não quer que você se una a ela, sua família é contra. Estes obstáculos resultam dos preconceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, se bem que ainda muito vivos, já começaram a perder o seu império entre os povos esclarecidos. Eles desaparecerão com o progresso moral, que abrirá, enfim, os olhos sobre os males sem número, sobre as faltas, os próprios crimes que resultem das uniões contraídas, tendo em vista unicamente os interesses da matéria. E se perguntará um dia se é mais humano, mais caridoso, mais moral, unir sem solução, indissoluvelmente, um ao outro, seres que não podem viver juntos, do que lhes dar a liberdade. Isso se perguntará no futuro. Duas pessoas que estão unidas sem nenhuma afeição, obrigadas a permanecerem unidas para sempre, perante a lei dos homens. Se isso é mais humano do que permitir que dois que já não se entendem mais possam procurar outros caminhos. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel, é outra pergunta que ele faz, não aumenta o número das uniões irregulares. Nós conhecemos no Brasil um período em que era proibido se divorciar. Isso não quer dizer que as pessoas não tenham se separado. Eram casados, mas cada um morava com a amante. Arrumavam outra namorada, a mulher arrumava outro marido, só que não podiam se casar oficialmente. Por quê? Porque a lei dizia que o casamento era indissolúvel. E não faz muito tempo que acabou essa restrição. É o que Kardec está dizendo. Quando os homens criam obstáculos artificiosos para regular coisas que devem ser tratadas com outra natureza, com outra simplicidade e com outra verdade, isto apenas estraga as relações e dificulta a felicidade das pessoas. Um dos livros mais lindos na literatura universal, escrito por um dos escritores russos mais famosos, Leon Tolstói, conta a história de uma moça, Anna Karenina, que se apaixona por um militar, mas ela é casada, ela é jovem e precisou se casar com um homem rico, mais velho, bem mais velho, que gostava de ostentar aquela jovem princesinha, aquela jovem pérola, aquele diamante como se fosse um tesouro que ele conquistou aos olhos da sociedade. Não a amava, apenas lhe dava roupas bonitas, joias, e exigia que ela cumprisse os rituais da corte para ele exibi-la. E então, como homem com uma mulher linda, todos pudessem invejá-lo. Mas neste meio do caminho, a moça se apaixona por um capitão, um soldado ou um militar daquela época, naturalmente impedido de casar-se com ela. E essa paixão tórrida gera na moça uma situação de desespero, porque casada não poderia unir-se, não queria fugir com o outro em função daqueles que estariam sob sua dependência e o marido traído estaria com autorização para prejudicar, para perseguir. Vai então e pede ao marido que a libere. Você não gosta de mim, nós não temos intimidade, você é uma boa pessoa, eu te agradeço tudo que você me fez, mas eu me apaixonei por um outro homem, eu gostaria de ser feliz com ele, liberta-me do liame que me prende a você. E ele então, não querendo perder aquela beldade, cínica e maldosamente se recusa a conceder-lhe
a liberdade. E a história infeliz termina tragicamente quando a moça se suicida. Já que eu não posso ser feliz com quem eu amo, também não serei sua, não serei seu objeto. E então ela morre por este caminho. E isso foi uma tragédia na vida de Leão Tolstói. Na época não havia televisão, não havia WhatsApp, não havia rádio, não havia nada. Havia só literatura. E esta situação de Ana Karenina era muito comum. Quando este livro veio a público, vocês não imaginam a quantidade de mulheres que se suicidaram. É um peso que o próprio Leão Tolstói, espírito, conta que ele teve que enfrentar como consequência de uma novela que ele inventou e que produziu na consciência das outras pessoas uma reação tão dolorosa como é a daquilo que acontece com um suicida. Não importa que tenha sido vítima de uma injustiça afetiva. Entendem? Porque isso é um sinal de ranço nas relações? Porque é sofrimento que produz. A indissolubilidade das uniões representa uma amarração naquilo que deveria estar livre para que fosse de verdade vivido com autenticidade. Agora, não é porque você pode se separar, porque isso está dentro da normalidade, que você vai ser leviano de ficar casando, separando, casando, separando, casando, separando, casando, separando, só para testar. Amadureça a afetividade e lembre-se, em qualquer situação que você terá uma relação com quem quer que seja, pode ser heterossexual, pode ser homossexual, pode ser qualquer dessas loucuras que se invente aí de tipos de relacionamentos com nomes esdrúxulos, não importa. Pergunte a você mesmo se existe amor. Se você está fazendo isso com o respeito que se deva ter a alguém que é digno de você amar. Isto sim, isto é o importante. A lei de amor está na base de todas as coisas. E a indissolubilidade das uniões não garantirá mais amor. Ao contrário, estar com alguém por força da obrigação legal, sem que você goste dela, pode produzir até muito mais crimes do que se possa imaginar, como já produziu. Quando a lei no Brasil foi aprovada em 1978, a lei do divórcio, eles tinham medo que a sociedade entrasse em ruína, que ninguém mais se casasse, que fosse o fim da união da família. E não aconteceu nada disso. Nós já estamos com mais de 40 anos desta lei. E estamos vendo pessoas se unindo, casamentos dando certo, casamentos dando errado. E agora já não é mais uma necessidade restringir. A propositura de Nelson Carneiro, que foi o político responsável por esta lei. Agora as pessoas podem casar-se quantas vezes? Podem ter acesso, inclusive a fazer separações sem precisar da outorga do juiz. É interessante. Viram que não dava problema. Precisamos de 40 anos. Imagina, para ver que a gente tinha um pouquinho de juízo. Isso não quer dizer que a sociedade piorou, nem quer dizer que melhorou. Agora a gente precisa perguntar. Nós agora temos um pouco mais de maturidade para amar do que tínhamos tempos atrás? Somos mais responsáveis uns com os outros? Pensemos nisso. O Evangelho vai continuar semana que vem com o divórcio. É interessante, né? Vá pensando. Medite sobre a sua relação afetiva. Veja onde você pode melhorar, como você pode agir para torná-la uma coisa mais adequada à lei de amor, não apenas à união do sexo. Ok? Pense nisso. Muita paz.